Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida diante deste dia. Hoje, dia 5 de outubro de 2022, e começaremos a nossa leitura no capítulo 2 do livro de Daniel, que nos diz assim: No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, estes lhe disseram: Tive um sonho que me perturbava e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos, e nós interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas se revelarem o sonho e interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conte, ó rei, o seu sonho aos seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a minha sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios, os encarregados. Saíram à procura de Daniel e de seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: Por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Ele pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou ao Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e o estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir.
revela as coisas profundas e ocultas, conhece o que faz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que tenho pedido. Revelaste o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: não executo os sábios. Leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecera nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. Quando estava deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aqueles que revelam os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, os pés de parte de ferro e parte de barro. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio das mãos, atingindo as estátuas nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó como pó da debulha do trigo e da eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi este sonho que Foi este sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, é rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves dos céus. Onde quer que vivam, ele fez de ti um governante deles todos. Tu és o cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro se quebrará, pois o ferro que quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram da parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que este será um reino dividido. Mas, ainda assim, será um pouco de força de ferro. Embora tenha visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos, em partes de ferro e em partes de barro. Também este reino será em partes fortes e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro,
Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão de pedra que soltou de uma montanha. Sem auxílio das mãos de pedra, esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu, prostrando-se diante de Daniel, prestou honra e ordenou que fossem apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses. O Senhor dos reis é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Nós lemos esse capítulo 2. Eu quero deixar apenas um foco de atenção ao seu coração diante deste dia. Não ao sonho, não à interpretação, mas sim a postura de Daniel, a postura dos seus amigos, a postura desses jovens ao qual se colocaram para servir a Deus: Ananias, Misael e Azarias. Eles se colocaram a se entregar a Deus de todo o seu coração e Deus os honrou de uma forma tremenda. Que você possa se colocar nas mãos de Deus, servindo a Ele de todo o seu coração. Deixe Ele te honrar, não homens. Não seja levado por status, mas sim por uma posição na presença de Deus. Seja como Daniel, seja como Ananias, seja como Misael, seja verdadeiramente como Azarias, e Deus será contigo. Um forte abraço, Deus te abençoe, até amanhã.